Quando meu genro me empurrou na ceia de Natal e disse: "Levanta, lixo. Esse lugar é pra gente de verdade", na frente de toda a minha família. Nem minha própria filha me defendeu. Naquele momento, humilhado diante dos meus netos, com toda a família em silêncio constrangedor, eu jurei que quando ele acordasse no dia seguinte, já seria tarde demais para ele continuar destruindo tudo que construí em 67 anos de vida. Meu nome é Roberto Silva, tenho 67 anos, sou aposentado da Petrobras, onde trabalhei por 35 anos como engenheiro de produção, e esta é a história mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais satisfatória da minha vida. A história de como meu próprio genro tentou me destruir financeira, emocional e psicologicamente, e acabou descobrindo que mexeu com a pessoa completamente errada. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like que você vai entender exatamente cada humilhação, cada golpe baixo e cada momento de desespero que passei. Aquela ceia de Natal de 2023 foi o ponto final de 3 anos de tortura psicológica sistemática. Mas para vocês entenderem a dimensão completa da traição, da manipulação e da covardia que presenciei, preciso contar desde o início. Preciso mostrar como um homem que construiu tudo na vida com o suor do próprio trabalho, que enfrentou tempestades no mar alto, que comandou equipes de engenheiros em situações de risco extremo, foi sendo sistematicamente destroçado por alguém que jurou amar e proteger sua filha. Nasci em Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, numa família de agricultores humildes. Meu pai, seu João Silva, plantava cana-de-açúcar numa terra que nem era nossa, éramos meeiros. Minha mãe, Dona Conceição, lavava roupa para fora para complementar a renda. Éramos 5 filhos e eu, o mais velho, sabia desde cedo que se quisesse uma vida diferente, teria que conquistar com as próprias mãos. Estudei à noite no colégio estadual, enquanto trabalhava de dia numa oficina mecânica. Dormia 4 horas por noite durante 5 anos para conseguir terminar o ensino médio. Aos 18 anos, prestei vestibular para engenharia na UF e passei em 10º lugar entre 2.000 candidatos. Meus pais nem sabiam direito o que era engenharia, mas ficaram orgulhosos do filho que ia estudar na universidade. Durante a faculdade, trabalhei como auxiliar de topografia durante o dia e estudava à noite. Morava num quarto de pensão de 2 metros por 2, dividia banheiro com 8 pessoas. Comia miojo no almoço e pão com margarina no jantar. Mas nunca pensei em desistir. Sabia que aqueles 5 anos de sacrifício iam me dar uma vida que meu pai jamais sonhou ter. Me formei em 1979 com média 8,5 e fui contratado imediatamente pela Petrobras como engenheiro júnior. Lembro até hoje do meu primeiro salário, 47.000 cruzeiros, uma fortuna para quem vinha de família que ganhava um salário mínimo por mês. Chorei quando recebi, pensando no orgulho que meu pai sentiria. Conheci minha esposa Maria em 1981, numa festa da empresa. Ela era secretária executiva, uma mulher linda, inteligente, de família classe média do Rio. Começamos namorando devagar porque eu ainda estava pagando um curso técnico complementar que fazia aos sábados. Maria sempre me apoiou, nunca reclamou quando eu chegava cansado das plataformas marítimas, nunca questionou as ausências longas no mar. Casamos em 1983, numa cerimônia simples na Igreja São José, em Copacabana. Lua de mel em Petrópolis. 3 dias que custaram o equivalente ao meu salário de um mês, mas foram os dias mais felizes da nossa vida até então. Maria engravidou em 1984 e a Letícia nasceu em março de 1985, numa madrugada chuvosa que nunca esqueci. Construí nossa vida tijolo por tijolo, centavo por centavo. Trabalhava turnos de 15 dias embarcado nas plataformas P15 e P18 no campo de Marlim, Bacia de Campos. 15 dias longe de casa, enfrentando o mar revolto, tempestades, equipamentos defeituosos, pressão constante. 15 dias de saudade da filha pequena e da esposa em casa. Mas cada mês embarcado significava adicional de periculosidade, adicional de embarque, horas extras. Juntei dinheiro durante 10 anos para dar entrada numa casa própria. Em 1994,
compramos um sobrado de 3 quartos em Copacabana, numa rua tranquila a 2 quadras da praia. Maria chorou no dia que recebemos as chaves. Conseguimos, Roberto, ela disse. Letícia vai crescer na casa dela. Investia 30% do salário todos os meses. Ações da própria Petrobras, telecomunicações, alguns títulos públicos que rendem bem. Maria controlava todas as despesas numa planilha feita à mão. Economizávamos em tudo, roupa, sapato, restaurante, para garantir o futuro da família. Em 1998, quando Letícia fez 13 anos, compramos o apartamento de 2 quartos em Ipanema como investimento para alugar. Maria disse, Roberto, quando nossa filha casar, ela vai ter onde morar ou uma renda garantida. Sempre pensando no futuro da menina. Letícia sempre foi o orgulho da nossa vida. Aluna exemplar no Colégio Santo Inácio, passou em primeiro lugar no vestibular para Direito na PUC em 2003. Maria e eu comemoramos como se tivesse ganhado na loteria. Nossa filha ia ser doutora, ia ter a vida que nunca tivemos. A tragédia chegou em 2001, quando Maria descobriu um câncer de mama. Lutamos 2 anos contra a doença. Gastei todas as economias com o melhor tratamento disponível. Médicos particulares, remédios importados, clínicas especializadas. Cheguei a vender o carro e pedir empréstimo na empresa para custear o tratamento. Maria morreu em dezembro de 2003, quando Letícia estava no primeiro período da faculdade. Foi o momento mais difícil da nossa vida. Perdi não apenas minha esposa, mas minha companheira de todas as conquistas, a mulher que sonhava junto comigo, que planejava cada investimento, cada economia. Criei Letícia sozinho a partir dos 18 anos dela. Banquei toda a faculdade, curso de inglês, intercâmbio de 1 mês nos Estados Unidos no 4º período. Queria que ela tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive. Filha, estude, se forme, seja independente, eu sempre dizia. Nunca dependa de homem nenhum para nada. Letícia se formou em 2007 com laurea acadêmica e passou no exame da OAB na primeira tentativa. Começou trabalhando num escritório pequeno em Botafogo, mas tinha sonhos grandes. Eu a apoiava em tudo, ajudava com dinheiro quando o salário atrasava, bancava cursos de especialização, sempre incentivando. Por 15 anos, entre 2004 e 2019, fomos eu e ela contra o mundo. Letícia namorou alguns rapazes na faculdade, mas nada sério. Ela sempre dizia, pai, não encontrei ninguém que me ame tanto quanto você me ama. Isso me deixava orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. Em 2015, me aposentei depois de 35 anos na Petrobras. A cerimônia de aposentadoria foi emocionante. Recebi uma placa de reconhecimento por serviços prestados com excelência à engenharia nacional. Letícia estava lá, de beca da OAB, fotografando tudo. Pai, você é meu herói, ela disse. Minha aposentadoria pela Petrobras é de 8.500 mensais, mais a renda do aluguel do apartamento de Ipanema, que era $2.800 na época. Tinha uma vida tranquila, patrimônio sólido, relacionamento excelente com minha filha. Achava que os melhores anos da nossa vida estavam começando. Foi justamente nessa fase, em 2019, que Letícia conheceu o Rafael numa conferência de direito empresarial no Copacabana Palace. Ela chegou em casa radiante, contando sobre um empresário incrível que tinha conhecido. Pai, você vai adorar ele, ela disse. É um homem de negócios como você, ambicioso, trabalhador. Rafael apareceu na nossa vida como uma rajada de vento fresco, alto, bonito, bem vestido, dirigindo um BMW X3 preto. Dizia ter 32 anos e ser dono de uma empresa de marketing digital que faturava 6 dígitos por mês. Falava com propriedade sobre investimentos, mercado financeiro, empreendedorismo. A primeira impressão foi excelente. Ele me tratava com respeito, chamava de seu Roberto, perguntava sobre minha carreira na Petrobras com genuíno interesse. Imagina a experiência que o senhor deve ter, ele dizia. Comandar operações no mar, gerenciar equipes, lidar com situações de pressão. Isso é a escola de vida. Rafael conquistou Letícia rapidamente. Levava ela para restaurantes caros,
viagens para Búzios, presentes de marca. Pai, ele me trata como uma princesa, ela dizia sorrindo como não via há anos. Como qualquer pai, eu queria ver minha filha feliz. Se ela estava feliz, eu estava feliz. Mas alguns detalhes me incomodavam sutilmente. Rafael nunca falava especificamente sobre o trabalho dele. Quando eu perguntava detalhes sobre a empresa, ele mudava de assunto rapidamente. Marketing digital é muito técnico, seu Roberto. O senhor não ia se interessar. Isso me chateava. Eu era engenheiro, entendia de gestão e negócios. Outro detalhe estranho. Rafael nunca apresentou a família dele para nós. Em 6 meses de namoro, nunca conhecemos os pais, irmãos, nem amigos próximos dele. Minha família é complicada, seu Roberto, ele justificava. Prefiro focar na família que estou construindo com a Letícia. Mas Letícia estava apaixonada como nunca tinha visto. Sorria o tempo todo, cantarolava pela casa, planejava o futuro com brilho nos olhos. Pai, acho que esse é o homem da minha vida, ela me confessou numa noite. Rafael me faz sentir especial, protegida. Com ele posso ser só mulher, não preciso ser forte o tempo todo. Isso me tocou profundamente. Desde que Maria morreu, Letícia assumiu responsabilidades que não deveria ter. Cuidava de mim, organizava a casa, se preocupava com as finanças familiares. Talvez ela realmente precisasse de alguém para cuidar dela, para ser seu porto seguro. O relacionamento evoluiu rapidamente. Em menos de 1 ano estavam morando juntos no meu apartamento de Ipanema. É temporário, seu Roberto, Rafael garantiu. Só até organizarmos nossa vida, comprarmos um lugar nosso. Claro que não cobrei aluguel. Era minha filha, era o homem que ela amava. Rafael se mostrava atencioso comigo. Oferecia ajuda para pequenos reparos na casa. Perguntava se eu precisava de alguma coisa quando saía, sempre educado e respeitoso. O senhor é o patriarca da família, ele dizia. Quero aprender muito com sua experiência. O casamento foi em dezembro de 2020, uma cerimônia pequena por causa da pandemia. Eu banquei quase tudo: buffet, decoração, fotógrafo, até o vestido da noiva. Rafael disse que estava com dinheiro aplicado numa operação grande e não podia sacar no momento. Como pai apaixonado pela filha, achei natural custear o casamento dos sonhos dela. Quando Letícia entrou na igreja, de braço dado comigo, chorei como uma criança. Pai, obrigada por me dar uma vida tão linda, ela sussurrou. Agora, o Rafael vai cuidar de mim como você sempre cuidou. Era exatamente o que eu queria ouvir. A lua de mel em Fernando de Noronha também foi por minha conta. 15.000 rales de passagens, hotel e passeios. Considere como presente de casamento, eu disse. Vocês merecem começar a vida matrimonial com essa lembrança especial. Logo vieram os netos que mudaram completamente minha vida. João nasceu em julho de 2021 e Sofia em março de 2022. Eu estava nas nuvens sendo vovô. 2 netinhos lindos, saudáveis, carinhosos. Rafael parecia um pai dedicado, sempre pegando no colo, brincando, participativo. Mas foi justamente a partir do nascimento das crianças que comecei a notar mudanças sutis no comportamento do meu genro. Pequenos sinais de impaciência, grosserias disfarçadas, atitudes que no começo eu justificava como estresse da paternidade. As primeiras descortesias foram quase imperceptíveis. Rafael começou a interromper quando eu estava falando, fazer cara de tédio quando eu contava histórias da Petrobras, ignorar minhas opiniões sobre educação das crianças. Seu Roberto, os tempos são outros, ele começou a dizer. Essas coisas da sua geração não se aplicam mais. Quando eu sugeria algo relacionado aos netos, escola, pediatra, atividades, Rafael cortava rapidamente. Deixa que eu e a Letícia decidimos o que é melhor para nossos filhos. A frase tinha lógica, mas o tom estava ficando cada vez mais áspero. Eu engolia seco e tentava manter a harmonia familiar. Afinal, ele era o marido da minha filha, pai dos meus netos. Precisava aceitar que os tempos eram outros, que eu talvez estivesse sendo possessivo demais. Mas, no fundo, algo me incomodava profundamente. O que eu não imaginava é que aquelas pequenas humilhações eram apenas os primeiros testes.
Rafael estava medindo minha reação, testando até onde podia avançar sem encontrar resistência. E como todo predador experiente, quanto mais eu aceitava calado, mais ele se sentia autorizado a desrespeitar. Era o início de uma escalada de abuso psicológico que culminaria na maior traição financeira e emocional da minha vida. Mas também seria o começo da minha mais elaborada e satisfatória vingança. Quando Rafael se mudou definitivamente para minha casa, em março de 2022, ele chegou com uma estratégia bem elaborada para me transformar no financiador dos sonhos dele. O que ele não sabia é que estava lidando com alguém que passou 35 anos analisando riscos e detectando problemas em sistemas complexos. Seu Roberto, tenho uma proposta que vai interessar o senhor, ele me disse numa tarde de domingo, depois do almoço. Minha empresa está numa fase de expansão explosiva. Estou fechando contratos milionários, mas preciso de capital de giro para acelerar o crescimento. Ele abriu o notebook na mesa da sala e me mostrou planilhas coloridas, gráficos ascendentes, projeções financeiras impressionantes. Olha só esses números, seu Roberto. Se eu conseguir mais 50 mil de investimento, em 3 meses estaremos faturando 200 mil mensais. Os números eram sedutores. Eu, como engenheiro acostumado a análises técnicas, ficava impressionado com a organização aparente dos dados. Rafael tinha resposta para tudo: market share, concorrência, margem de lucro, projeção de crescimento. Parecia realmente promissor. O senhor entraria como sócio investidor, ele continuou. Eu cuido da operação, o senhor fornece o capital. Vamos dividir os lucros proporcionalmente ao investimento. É uma oportunidade única, seu Roberto. O mercado digital está explodindo. Comecei emprestando pequenas quantias. Rafael, preciso de 5 mil emprestados só por 2 semanas. Tenho um cliente grande que vai pagar uma consultoria, mas o pagamento atrasou. 5 mil viraram 10, 10 viraram 15. Sempre a promessa de devolver na próxima semana. A lábia dele era impressionante. Seu Roberto, o senhor é minha inspiração. Um homem que saiu do interior fluminense e construiu uma carreira brilhante na maior empresa do país. Quero seguir esse exemplo de determinação e visão de futuro. Me sentia importante ouvindo essas palavras. Eu realmente tinha motivos para orgulho. Construí tudo do zero, venci todas as dificuldades, deixei um legado sólido para minha filha. Se um jovem empreendedor me via como modelo, talvez eu pudesse realmente ajudá-lo a crescer. Quero que o senhor seja meu mentor e sócio, Rafael insistia. Sua experiência em gestão de projetos, liderança de equipes, resolução de problemas complexos, isso vale mais que dinheiro. Juntos, vamos construir um império. Rafael sabia exatamente que botões apertar. Elogiava minha experiência, pedia conselhos sobre negócios, me fazia sentir útil e respeitado. Seu Roberto, como o senhor faria para expandir operações mantendo qualidade? Eu adorava essas conversas. Me sentia novamente ativo e importante. Em junho de 2022, formalizamos a sociedade. Eu entrei com 80 mil reais como capital inicial e Rafael entrou com conhecimento técnico e carteira de clientes. A empresa seria aberta no meu CPF porque, segundo ele, facilitaria a aprovação de crédito e parcerias comerciais. Emprestei exatos 45 mil reais nos primeiros 3 meses, dinheiro que tinha na poupança como reserva de emergência. Rafael sempre me dava um papel manuscrito dizendo: empréstimo de X, prazo 15 dias. Mas nunca estabelecíamos juros ou garantias reais. Os valores foram escalando rapidamente. Preciso de um computador novo para otimizar o trabalho, ele pedia. 5 mil para um MacBook Pro. Vou alugar uma sala comercial para receber clientes importantes. 3 mil mensais que saíam da minha conta. Preciso contratar uma assistente especializada. Mais 2.500 por mês. Rafael usava minha filha como intermediária para os pedidos mais altos. Pai, o Rafael está trabalhando 16 horas por dia para fazer a empresa decolar, Letícia me dizia. Ele só quer dar o melhor para mim e para as crianças. Você pode ajudar mais uma vez? Como questionar quando sua própria filha está pedindo?
Como negar quando ela diz que é para o bem da família? Claro, filha, se é para o futuro de vocês, pode contar comigo sempre. Ele sempre usava os netos como argumento emocional definitivo. Seu Roberto, o João precisa de uma escola particular excelente. A Sofia também. Estou trabalhando dobrado para garantir a melhor educação para eles. Com mais esse investimento, vou fechar contratos que vão assegurar o futuro das crianças. Era impossível resistir quando a conversa envolvia meus netinhos. Eu já sonhava com eles estudando nos melhores colégios, fazendo cursos de idiomas, tendo todas as oportunidades que eu nunca tive. Se Rafael precisava de capital para garantir isso, eu forneceria sem hesitar. Sempre havia uma emergência nova, uma oportunidade imperdível surgindo. Apareça um cliente que quer fechar um contrato de R$ 500 mil, mas preciso apresentar um portfólio mais robusto. Se investirmos mais R$ 30 mil em equipamentos, fechamos na semana que vem. O banco aprovou um financiamento para a empresa, mas preciso comprovar capital de giro. Se depositarmos R$ 20 mil na conta, liberamos R$ 100 mil de crédito. É questão de burocracia, seu Roberto. Em uma semana devolvemos tudo com juros. Rafael me mostrava contratos assinados, e-mails de clientes, propostas comerciais. Tudo parecia legítimo na superfície. Olha aqui, seu Roberto. Acabei de fechar com uma multinacional farmacêutica. 6 meses de campanha digital por R$ 180 mil. O pagamento vem em 2 parcelas. Em setembro de 2022, já tinha investido R$ 125 mil na empresa. Dinheiro que saiu da aposentadoria, da venda de algumas ações da Petrobras, até de um título de capitalização que guardava há anos. Calma, seu Roberto. Em dezembro começamos a receber os pagamentos grandes, aí acertamos tudo. Deveria ter desconfiado quando Rafael começou a me tratar com condescendência. Seu Roberto, o senhor não entende como funciona marketing digital hoje. É muito diferente da engenharia tradicional. Deixa que eu cuido da parte técnica. Minha experiência de 35 anos comandando projetos complexos na Petrobras subitamente não valia nada. Trabalhar em plataforma marítima é bem diferente de empreender no ambiente digital, seu Roberto. São lógicas completamente distintas. Quando eu tentava dar palpites sobre gestão financeira ou estratégia comercial, ele cortava rapidamente. Isso aí funcionava na sua época, seu Roberto. O mercado hoje é muito mais dinâmico. Preciso tomar decisões rápidas, sem burocracias antigas. Em dezembro de 2022, um ano depois da sociedade, eu já tinha desembolsado R$ 205 mil, dinheiro que saiu da minha aposentadoria mensal, reservas de emergência, liquidação de investimentos que guardava há décadas. Meu patrimônio estava derretendo rapidamente. Rafael começou a me isolar das decisões da própria empresa que eu financiava. Seu Roberto, vou numa reunião com investidores amanhã. São coisas muito técnicas, o senhor não precisa se preocupar. Eu era o único investidor real, mas não podia participar das reuniões de investidores. Fui ficando de lado nas decisões da minha própria casa também. Rafael escolhia o que assistir na TV, decidia o cardápio do jantar, determinava que amigos poderiam visitar. Letícia, avisa seu pai que hoje vou receber uns parceiros para discutir negócios. Melhor ele ficar no quarto. Na minha própria casa, eu recebia recados através da minha filha. Rafael não me comunicava diretamente. Mandava Letícia me informar sobre suas decisões. Pai, o Rafael disse que hoje não vai dar para você usar a sala. Ele vai ter uma videoconferência importante. Minha opinião sobre os netos começou a ser sistematicamente ignorada. Seu Roberto, quem decide sobre a educação dos meus filhos sou eu e a Letícia. O senhor pode dar sugestões, mas a decisão final é nossa. O tom estava ficando cada vez mais autoritário. Se eu questionava alguma despesa alta, ele ficava irritado. Quem sustenta essa casa sou eu, seu Roberto. O senhor já fez sua parte na vida. Agora deixa que eu cuido da família. Mesmo todo o dinheiro sendo exclusivamente meu. Rafael me fazia sentir um estorvo na própria casa. Seu Roberto, talvez fosse melhor o senhor procurar umas atividades para idosos. Ficar muito tempo em casa não faz bem. Tem uns grupos da terceira idade excelentes no bairro. Ele controlava até meus horários.
Seu Roberto, durante as manhãs vou trabalhar na sala. Barulho atrapalha minha concentração. O senhor podia aproveitar para fazer suas caminhadas, ir à praia, essas coisas. Sempre tinha desculpa para não devolver nenhum centavo. O dinheiro está todo aplicado em equipamentos e marketing, seu Roberto. Se tirarmos agora, perdemos tudo que investimos. Paciência mais alguns meses. Os clientes grandes sempre atrasam pagamentos, seu Roberto. É normal no mercado corporativo, mas quando pagarem, vamos recuperar tudo com lucros excelentes. Em março de 2023, exatamente um ano depois dele morar na minha casa, eu estava praticamente falido. Tinha gastado 312 mil reais entre investimentos na empresa fictícia, empréstimos pessoais, despesas familiares e presentes para os netos. Minha reserva de aposentado cuidadoso havia evaporado. Rafael não trabalhava coisa nenhuma, passava manhãs inteiras no celular, saía para reuniões que duravam o dia todo, voltava tarde sem nunca explicar resultados. Estou fazendo networking estratégico, seu Roberto, construindo parcerias que vão revolucionar nossa empresa. A empresa que criamos em sociedade não tinha um único cliente real. O escritório alugado ficava vazio a maior parte do tempo. A tal assistente especializada trabalhava meio período organizando papéis que não levavam a lugar nenhum. Todo o dinheiro que investi havia sumido em custos operacionais impossíveis de rastrear. Quando eu pedia prestação de contas, Rafael mostrava planilhas confusas, cheias de termos técnicos. É complicado explicar, seu Roberto. Marketing digital tem muitos custos invisíveis. Rafael já nem fingia mais respeito por mim. Seu Roberto, o senhor precisa aceitar que não manda mais nesta casa. Quem toma as decisões importantes agora sou eu. O senhor já fez sua parte na vida, agora é minha vez. Foi quando comecei a perceber que algo estava muito errado. Rafael não era empresário, era um parasita profissional que se especializava em sugar pessoas mais velhas. Mas descobrir a real extensão da sua sociopatia ainda me aguardava. E o que encontrei no meu próprio escritório, numa tarde de maio que mudou tudo, ia me revelar que eu estava lidando não apenas com um aproveitador, mas com um criminoso profissional que tinha transformado minha vida numa operação de roubo sistematizada. Quando entrei no meu escritório sem avisar numa terça-feira de maio, às 14h30, encontrei Rafael sentado na minha cadeira, remexendo numa pilha de documentos pessoais que deveria estar trancada no cofre. Ele estava fotografando cada papel com o celular, e quando me viu parado na porta, ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Seu Roberto, o senhor me assustou, ele gaguejou, tentando disfarçar o nervosismo. Estava procurando uns documentos da empresa que o senhor guardou aqui. Mas eu sabia exatamente que documentos eram aqueles. Eram as escrituras do meu apartamento de Ipanema, certidões da casa de Copacabana, extratos bancários dos últimos 6 meses. Que documentos da empresa, Rafael? Perguntei com a voz firme de quem comandou equipes por décadas. Esses aí são meus documentos pessoais e estavam trancados no cofre. Como você conseguiu a combinação? Ele tentou inventar uma desculpa patética sobre precisar de comprovantes de endereço para a abertura de conta empresarial. Mas eu não era mais o velho ingênuo que acreditava em qualquer conversa. Algo havia mudado na minha percepção. Estava enxergando Rafael pela primeira vez. Quando ele saiu do escritório apressadamente, fui direto ao cofre e descobri que várias pastas estavam completamente fora da organização que sempre mantive. Documentos que eu guardava em ordem cronológica há anos estavam embaralhados. Alguém havia vasculhado tudo metodicamente. Foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Investigar por conta própria o que realmente estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. Como engenheiro acostumado a resolver problemas complexos, sabia que precisava de dados concretos antes de tirar conclusões. Comecei vasculhando minhas contas bancárias com lupa de detetive. Liguei para meu contador, seu Antônio, que cuida das minhas finanças há 18 anos. Seu Roberto, que bom que ligou. Tem algumas movimentações estranhas aqui que não batem com nossos controles. Que tipo de movimentações? Perguntei já com o coração apertado.
Transferências que o senhor não me comunicou, saques em valor altos, e tem uma conta corrente nova aberta no seu CPF que eu não sabia que existia. A descoberta me deixou zonzo. Descobri que 127 mil reais tinham sido transferidos da minha conta poupança em operações que eu jamais autorizei. Rafael tinha acesso ao meu internet banking porque nos primeiros meses de convivência eu havia pedido ajuda dele para pagar algumas contas online. Para facilitar sua vida, seu Roberto, ele tinha dito na época, o senhor não precisa se preocupar com essas burocracias de computador, deixa que eu resolvo. Como um idiota, dei minha senha e login para ele me ajudar com pagamentos simples. Senti uma fúria que nunca havia experimentado na vida. Pensei nos 35 anos de trabalho árduo em plataformas marítimas, enfrentando tempestades, longe da família, para construir aquele patrimônio. Pensei na minha esposa Maria, que economizava cada centavo, que sonhava com nossa estabilidade financeira. A investigação revelou coisas inimagináveis. Rafael havia falsificado minha assinatura em 3 contratos bancários diferentes. Usou uma procuração que eu tinha dado para ele resolver questões da nossa empresa fantasma para movimentar minha conta pessoal sem autorização. Descobri que ele havia aberto uma conta bancária usando meu CPF como avalista principal. Uma conta que eu desconhecia completamente, onde movimentava quantias enormes. Quando liguei para o gerente do banco, fui informado que os documentos tinham sido assinados por mim 6 meses antes. Tenho aqui toda a documentação, senhor Roberto, o gerente explicou. Assinatura conferida, CPF validado, tudo em ordem. O senhor abriu conta corrente e poupança para movimentação empresarial, com limite de 50 mil reais para transferências. Pedi cópias de toda a documentação e quase caí para trás vendo minha assinatura perfeitamente imitada. Rafael havia praticado minha rubrica até dominar completamente. Era impossível distinguir da original. Mesmo eu tive dúvidas olhando. O pior estava por vir. Encontrei mensagens no WhatsApp entre Letícia e Rafael que me destroçaram emocionalmente. Eles discutiam estratégias para convencer o velho a assinar mais papéis e conseguir mais dinheiro sem levantar suspeitas. Pai está meio desconfiado ultimamente, Letícia escreveu numa mensagem de março. Melhor dar uma pausa nos pedidos grandes. Ele anda fazendo muitas perguntas sobre a empresa. Rafael respondeu. Relaxa, amor. Ele é muito ingênuo e quer agradar. Semana que vem invento uma emergência com a escola das crianças e ele solta mais dinheiro. Funciona sempre. Minha própria filha estava conspirando contra mim. Letícia, que criei sozinho depois da morte da Maria, que banquei toda a educação, que sempre protegi e apoiei, estava participando ativamente do esquema para me roubar. Pai fica tão feliz quando falo que é para os netos. Ela escreveu em outra mensagem. Ele daria a vida pelas crianças. É só usar isso que ele paga qualquer coisa. As mensagens revelavam o nível de manipulação psicológica que sofrida. Eles analisavam minha personalidade, identificavam pontos fracos emocionais, planejavam abordagens específicas para cada pedido de dinheiro. Descobri que outros familiares estavam envolvidos no esquema. O irmão do Rafael, que eu nem conhecia pessoalmente, estava registrado como funcionário da nossa empresa fantasma, recebendo salário de 4.500 reais mensais, pago exclusivamente com meu dinheiro. A mãe do Rafael usava um cartão de crédito adicional da minha conta para fazer compras mensais de 2.000 reais a 3.000 reais. Quando questionei o banco, soube que o cartão havia sido solicitado por mim como benefício familiar. Deixa o like se você ficou revoltado como eu fiquei. Imaginem descobrir que uma família inteira de parasitas estava se banqueteando às custas do seu suor. Até amigos do Rafael estavam mamando nas minhas tetas. Descobri 3 empréstimos de 15 mil cada, para pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Rafael emprestava meu dinheiro para os colegas e depois me dizia que eram investimentos estratégicos em parcerias. A extensão real do roubo era apavorante. Em 2 anos e meio, entre março de 2021 e maio de 2023, Rafael havia desviado exatos 387 mil do meu patrimônio. Dinheiro que saiu de contas correntes, poupanças,
liquidação de ações, empréstimos consignados na minha aposentadoria, até venda de um terreno que eu tinha em Campos. Ele usava minha procuração empresarial para vender bens pessoais sem eu saber. Descobri que 500 ações da Petrobras que eu guardava há 15 anos foram vendidas e o dinheiro transferido diretamente para a conta secreta dele. O banco mostrou autorização com minha assinatura falsificada. Rafael havia transformado meu CPF numa máquina de fazer dinheiro para ele. Abriu contas bancárias, fez empréstimos consignados, financiou um Corolla que usava como se fosse dele, até tentou financiar um apartamento usando minha renda como garantia. A investigação particular que contratei revelou que Rafael nunca teve empresa de marketing digital na vida. Era tudo uma farsa elaborada desde o primeiro dia. O cara era um golpista profissional especializado em aplicar golpes em idosos através de relacionamentos com suas filhas. O investigador me mostrou que Rafael já havia feito exatamente a mesma coisa antes. A ex-namorada anterior era filha de um empresário de Niterói. Rafael aplicou o mesmo roteiro: conquista, casamento, filhos, acesso às finanças, roubo sistemático. Senhor Roberto, esse indivíduo tem um padrão muito claro, o investigador explicou. Ele estuda mulheres de classe média cujos pais têm patrimônio. Sempre se apresenta como empresário, sempre usa as mesmas táticas de manipulação. Descobri que Rafael havia roubado 95 mil dólares do sogro anterior antes de ser descoberto. Quando foi confrontado, simplesmente desapareceu com o dinheiro e foi procurar a próxima vítima, que por azar dele acabou sendo minha família. O investigador me mostrou fotos atuais de Rafael gastando dinheiro em restaurantes caros, usando relógios de 30 mil reais, frequentando motéis com outras mulheres. Todo o dinheiro que roubou de mim estava bancando uma vida de rico que ele nunca teve direito a ter. A parte mais dolorosa foi descobrir que Rafael mantinha uma amante fixa há 1 ano. Uma mulher de 28 anos que trabalhava numa loja de roupas em Ipanema, que pensava que ele era empresário bem-sucedido. Ele pagava apartamento alugado para ela, dava presentes caros, levava em viagens. Minha filha não sabia de nada sobre a traição. Rafael conseguia manter 2 vidas paralelas usando exclusivamente meu dinheiro como financiamento. Enquanto bancava marido exemplar em casa, mantinha vida de solteiro rico na rua. A empresa que criamos em sociedade era um CNPJ fantasma, sem um único cliente real. O tal escritório que alugávamos ficava vazio 95% do tempo. A assistente que contratamos era, na verdade, a amante dele, que recebia salário para não trabalhar. Todas as planilhas, gráficos e projeções que Rafael me mostrava eram completamente fictícios. Ele criava apresentações no PowerPoint para me impressionar, inventava clientes que não existiam, forjava contratos com empresas que nunca ouvimos falar. Sentado no meu escritório com todas aquelas provas na mão, senti que o Roberto Silva bonachão e confiante tinha morrido para sempre. No lugar dele, nasceu um homem determinado a destruir completamente quem havia ousado tentar me aniquilar. Como engenheiro que passou décadas resolvendo problemas complexos em situações de pressão extrema, sabia que Rafael havia cometido o erro fatal da vida dele: subestimar completamente com quem estava mexendo. Ele não sabia que estava tentando destroçar um homem que comandou operações de vida ou morte no meio do oceano, que tomava decisões milionárias sob pressão, que sabia planejar cada movimento com precisão cirúrgica. O que Rafael também não imaginava é que sua próxima tentativa de me roubar seria a última coisa que faria em liberdade, porque eu já estava planejando meticulosamente a armadilha que ia colocá-lo exatamente onde merecia ficar. Fingi que não sabia de absolutamente nada, enquanto montava silenciosamente a estratégia mais elaborada da minha vida. Em 35 anos de engenharia, aprendi que problemas complexos exigem soluções igualmente complexas. Rafael seria tratado como uma emergência de nível máximo numa plataforma petrolífera, com planejamento meticuloso, execução perfeita e tolerância zero a erros. A primeira decisão foi não confrontá-lo imediatamente. Como engenheiro,
Sabia que informações insuficientes levam a soluções inadequadas. Precisava mapear completamente a extensão dos crimes dele antes de agir. Precisava de provas irrefutáveis que nem o melhor advogado conseguiria questionar. Comecei documentando absolutamente cada movimento dele. Instalei 6 microcâmeras de segurança em pontos estratégicos da casa: escritório, sala, cozinha, entrada principal e garagem. Câmeras praticamente invisíveis que comprei numa loja especializada no centro do Rio, fingindo que era para monitorar uma propriedade comercial. Também instalei gravadores de áudio discretos no telefone fixo da sala e próximo ao sofá onde Rafael costumava fazer ligações profissionais. Queria cada conversa, cada negociação, cada mentira registrada em alta qualidade. Gravei conversas telefônicas usando um aplicativo profissional que o filho do meu vizinho me ensinou a instalar. Toda vez que Rafael falava sobre dinheiro, transferências ou oportunidades de negócio, eu tinha a conversa inteira salva no meu celular com data e hora precisas. Procurei Dr. Henrique, meu advogado de confiança há 22 anos, que me acompanhou em todas as transações importantes da vida. Roberto, pelo que você está me mostrando aqui, isso não é simples estelionato, ele analisou depois de examinar as evidências. É crime organizado, falsificação de documento, furto qualificado, uso de documento falso. Esse rapaz pode pegar entre 8 e 15 anos de reclusão. Doutor, eu quero que ele pegue o máximo possível, respondi com convicção. Quero que ele pague por cada centavo roubado, por cada humilhação, por cada noite que perdi pensando que estava ajudando a família. Contratei Silva em Associados, empresa de investigação particular, comandada por ex-delegados da Polícia Federal. Senhor Roberto, vamos mapear toda a vida desse indivíduo, garantiu o investigador-chefe. Contas bancárias, relacionamentos, histórico criminal, propriedades, tudo. A investigação revelou detalhes que me deixaram ainda mais revoltado. Rafael mantinha conta secreta no Banco Santander com saldo de R$156 mil. Todo o dinheiro meu que ele havia transferido ilegalmente. Além disso, descobrimos que ele alugava um apartamento de 2 quartos no Leblon, onde levava amantes. O investigador me mostrou fotos chocantes. Rafael em restaurantes de luxo, gastando $800 por jantar, usando um Rolex Submariner de $45 mil, dirigindo o Corolla, que financiou no meu nome como se fosse dele por direito. Esse sujeito vive uma vida de rico usando exclusivamente dinheiro roubado do senhor. O investigador explicou. Ele gasta em média R$25 mil por mês, mantendo esse padrão. Tudo custeado com recursos desviados das suas contas. Deixei Rafael se sentir cada vez mais seguro e confortável, enquanto juntava munição para destruí-lo. Seu Roberto, o senhor não precisa mais se preocupar com dinheiro, ele disse numa conversa de jantar. Deixa que eu administro tudo. Aproveite sua aposentadoria tranquilo. Fingi estar cada vez mais dependente e confuso para ele baixar completamente a guarda. Rafael, você pode me ajudar com essa conta do banco? Não entendo mais nada dessas tecnologias. Cada ajuda dele era uma transferência ilegal que eu filmava em alta definição. Criei situações específicas para flagrá-lo roubando em tempo real. Deixei R$5 mil em dinheiro marcado numa gaveta do escritório e instalei câmera focada diretamente no local. Em 2 dias, filmei Rafael pegando o dinheiro e guardando na carteira. Preparei armadilhas com documentos falsos. Deixei na mesa papéis inventados sobre uma herança inesperada de R$80 mil que eu supostamente receberia. Gravei Rafael fotografando os documentos e ligando para alguém falando sobre mais dinheiro disponível. Comecei a fazer perguntas sutis que deixavam ele visivelmente nervoso. Rafael, aquele investimento de R$50 mil que fizemos em março, quando vamos ver algum retorno? Perguntava durante o almoço. Via o suor brotando na testa dele. Está demorando muito esses pagamentos dos clientes, não acha? Já faz 8 meses que estamos investindo e não vimos um centavo de lucro. Ele gaguejava tentando inventar desculpas sobre atrasos normais do mercado corporativo. Fiz perguntas diretas que o colocavam contra a parede.
Rafael, você pode me mostrar os contratos assinados com esses clientes? Queria entender melhor onde meu dinheiro está sendo aplicado. Claro, seu Roberto, ele respondia nervoso. Só preciso organizar os documentos. Semana que vem mostro tudo detalhadamente. Claro que a semana seguinte sempre havia uma nova desculpa para não mostrar nada. Tentei discretamente abrir os olhos da minha filha, sem revelar que já sabia de tudo. Letícia, você tem certeza absoluta de que o Rafael está trabalhando mesmo, porque ele passa dias inteiros em casa sem fazer nada que se pareça com trabalho. Pai, você não entende como funciona trabalho digital hoje, ela sempre defendia. Ele trabalha online por telefone em reuniões externas. Não é como na sua época, que precisava ficar numa mesa de escritório. Minha irmã Conceição começou a perceber coisas estranhas. Roberto, toda vez que passo aqui de tarde, aquele genro está vendo televisão ou mexendo no celular. Que tipo de empresa é essa que não tem expediente? Alguns vizinhos me contaram observações importantes. Seu Roberto, vejo o Rafael saindo sempre com uma mala pequena, como se fosse viajar. Ele trabalha longe? Perguntou Dona Helena. Eu sabia que não eram viagens de trabalho, mas encontros com a amante no apartamento do Leblon. O síndico do prédio em Ipanema me ligou preocupado. Seu Roberto, tem gente estranha entrando no seu apartamento. O Rafael deu chave para pessoas que nunca vimos por aqui. Alguns moradores estão reclamando de barulho em horários inadequados. Descobri que Rafael estava subalugando meu apartamento para prostitutas usarem com clientes. Ele cobrava $200 por período e embolsava todo o dinheiro. Meu imóvel havia se tornado um puteiro clandestino sob a administração do meu próprio genro. Se você quer ver esse parasita recebendo o que merece, compartilha o vídeo que ainda tem muito mais choque pela frente. Rafael estava ficando desesperado porque percebeu que meu dinheiro estava acabando. Ele intensificou a pressão por novos investimentos. Seu Roberto, apareceu uma oportunidade única. Se aplicarmos R$60 mil até sexta-feira, multiplicamos por 5 em 3 meses. Percebi que ele suspeitava que eu estava desconfiando. Começou a ficar mais cauteloso, falava mais baixo ao telefone, saía de casa quando precisava resolver negócios. Mas já era tarde demais para ele se proteger. Eu tinha câmeras gravando tudo. Preparei então a armadilha final que ia colocá-lo definitivamente atrás das grades. Inventei que havia recebido uma herança inesperada de um tio distante que morreu em Portugal. 150 mil reais que precisavam ser transferidos para o Brasil em 30 dias. Rafael, você pode me ajudar com essa transferência internacional? É muito dinheiro. Tenho medo de fazer besteira nos procedimentos bancários. Os olhos dele brilharam como se tivesse visto um baú de tesouro pirata. Claro, seu Roberto. Deixa comigo. Vou organizar tudo nos mínimos detalhes. Com essa herança, podemos alavancar definitivamente nossa empresa. Mal sabia que estava cavando a própria cova. Marquei propositalmente a transferência da herança para 23 de dezembro de 2023, véspera do Natal. Queria toda a família presente para testemunhar a queda dele. Queria que minha filha visse com os próprios olhos quem realmente era o homem com quem se casou. Convidei todos para a ceia de Natal. Letícia, Rafael, João, Sofia, minha irmã Conceição, meu cunhado Paulo, primos, alguns amigos próximos. Seria o cenário perfeito para o confronto final, com plateia completa para presenciar a justiça. Durante 2 semanas, Rafael ficou eufórico planejando como gastar os 150 mil reais da herança inexistente. Seu Roberto, com esse dinheiro vamos contratar uma equipe maior, alugar escritório em Ipanema, comprar equipamentos de última geração. Vai ser nossa decolagem definitiva. Ele já estava organizando documentos falsos para simular a transferência internacional. Filmei Rafael pesquisando na internet sobre procedimentos bancários para herança internacional, inclusive ligando para bancos perguntando sobre tarifas. Na véspera do confronto, 22 de dezembro, Rafael passou o dia inteiro preparando papéis e planejando a operação da herança. Gravei ele ligando para alguém dizendo: "Amanhã vou movimentar um valor alto. Preciso que você prepare tudo para receber a transferência."
Também o filmei separando documentos meus, ensaiando assinaturas e até praticando um discurso sobre como a herança mudaria nossa vida para sempre. Cada movimento dele estava sendo registrado em alta definição. Durante esses dias de preparação final, Rafael intensificou o desrespeito comigo. Seu Roberto, depois dessa herança, o senhor pode finalmente parar de se preocupar com dinheiro. Vou cuidar de tudo como chefe da família. O senhor já fez sua parte na vida. Agora é hora de descansar e deixar os mais novos tomarem as decisões importantes. Ele já se comportava como se fosse o novo patriarca da família, como se eu fosse um velho caduco no caminho. Chegou finalmente a hora do acerto de contas. Rafael não fazia a menor ideia de que quando acordasse no dia 24 de dezembro de 2023, já seria tarde demais. Tarde demais para mentir, tarde demais para roubar, tarde demais para humilhar, tarde demais para escapar. O engenheiro que comandou operações de emergência em alto mar estava prestes a executar a operação mais importante da sua vida, a destruição completa e irrevogável de quem ousou tentar destruir sua família. A ceia de Natal de 2023 começou como todas as outras dos últimos 2 anos, com Rafael se comportando como o imperador da minha própria casa. Ele organizava onde cada pessoa deveria sentar, decidia que pratos servir primeiro, comandava as conversas como se fosse o anfitrião. O nível de autoridade que assumiu na minha casa era revoltante. Quando chegou a hora de nos sentarmos à mesa principal, Rafael simplesmente me afastou da cadeira de honra com um empurrão firme. "Levanta, lixo. Esse lugar é pra gente de verdade", ele disse alto o suficiente para toda a família ouvir. Nem minha filha me defendeu. Os netos ficaram assustados vendo o avô sendo humilhado publicamente. Minha irmã, Conceição, ficou chocada. "Rafael, que jeito é esse de falar com meu irmão?" Ele apenas riu. "Dona Conceição, seu Roberto precisa aceitar que não manda mais aqui. Quem sustenta esta família e toma as decisões sou eu." Era a gota d'água. Aquela humilhação na frente dos meus netos, da minha família, dos meus amigos, foi o gatilho final para executar o plano que havia preparado meticulosamente durante 8 meses. Depois da ceia, quando todos estavam na sala conversando e as crianças brincando com os presentes, bati na taça de cristal para chamar atenção. "Família, antes de encerrarmos esta noite especial, preciso resolver uma questão familiar muito importante." Rafael estava ansioso, pensando que eu ia anunciar a transferência da herança portuguesa. Nem imaginava que havia cavado a própria cova durante semanas. "Rafael, pode vir aqui, por favor?" "O assunto é diretamente com você." Ele se aproximou sorrindo, pensando que ia ser o centro das boas notícias. "Claro, seu Roberto. Vamos falar sobre nossos planos para o ano que vem?" Coloquei então sobre a mesa de centro todas as provas que havia reunido durante meses de investigação. Extratos bancários detalhados, documentos falsificados, fotos do investigador particular, pendrives com gravações, relatórios da empresa de segurança. "Família, descobri que alguém aqui presente roubou sistematicamente 387 mil reais do meu patrimônio ao longo dos últimos 2 anos e meio." O silêncio foi absoluto. Você podia ouvir um alfinete caindo no chão. A expressão de Rafael quando viu aquele arsenal de evidências foi inesquecível. O sangue sumiu completamente do rosto dele. As mãos começaram a tremer. Gotas de suor brotaram na testa. "Seu Roberto, que brincadeira é essa? Não estou entendendo nada." "Brincadeira?" respondi com voz firme. "Falsificar minha assinatura é brincadeira? Abrir contas bancárias no meu nome é brincadeira? Transferir dinheiro da minha aposentadoria é brincadeira?" Mostrei para toda a família os extratos bancários com movimentações não autorizadas, destacadas em amarelo. "Olhem bem esses números. 387 mil reais transferidos ao longo de 30 meses. Isso dá uma média de 13 mil reais por mês sendo roubados da nossa família." Rafael tentou negar até o último segundo. "Isso é mal entendido, seu Roberto. São investimentos legítimos da nossa empresa. O senhor está confuso." Mas eu tinha provas que nem Perry Mason conseguiria contestar.
Mostrei as fotografias do investigador. Rafael com amantes em restaurantes caros, usando relógio de 45 mil reais, dirigindo carro financiado no meu nome. Enquanto vocês pensavam que ele estava trabalhando para nossa família, Rafael mantinha vida de playboy milionário com dinheiro roubado. Toquei então as gravações mais devastadoras. A voz cristalina do Rafael planejando como convencer o velho a soltar mais dinheiro. As conversas com amantes sobre o idiota do sogro que banca tudo. As ligações organizando a venda dos meus bens sem autorização. Vou tocar agora a conversa que gravei semana passada. Anunciei inserindo um pendrive no notebook. A voz do Rafael ecoou na sala. Relaxa, amor. O velho é muito trouxa. Semana que vem invento uma emergência das crianças e ele me dá mais 20 mil. Minha filha ficou em estado de choque total. Rafael, é a sua voz. Como você pode falar assim do meu pai? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pai, me perdoa. Eu não sabia de nada disso. Mostrei as fotos da amante fixa que Rafael mantinha há mais de um ano. Enquanto você cuidava dos filhos em casa, Letícia, seu marido gastava meu dinheiro mantendo outra mulher num apartamento no Leblon. Esse apartamento custa 3.500 reais de aluguel mensal. Expliquei mostrando o contrato. Mais 4.000 reais de gastos mensais com presentes, jantares e viagens. Tudo pago com dinheiro desviado das nossas contas. Rafael estava entrando em pânico completo. Seu Roberto, posso explicar tudo. As coisas não são como parecem. Me dá uma chance de esclarecer. Mas como explicar gravações da própria voz confessando os crimes? Não acabou, continuei implacável. Quero que vejam também as vendas não autorizadas. Mostrei os documentos da venda das minhas ações da Petrobras com minha assinatura perfeitamente falsificada. 500 ações vendidas sem meu conhecimento. Dinheiro transferido diretamente para a conta secreta dele. Minha irmã Conceição estava indignada. Roberto, esse homem é um criminoso profissional. Como ele teve coragem de fazer isso com você que só ajudou a família? Revelei então a descoberta mais chocante. Rafael já fez exatamente a mesma coisa com outra família. Ele é especialista em golpes contra idosos através de relacionamentos com filhas. Mostrei o relatório do investigador sobre a vítima anterior. Senhor Rafael da Silva Costa roubou 95 mil reais do sogro anterior entre 2018 e 2019. Li o relatório em voz alta. Mesmo padrão. Se passou por empresário, casou com a filha, teve acesso às finanças da família, desviou dinheiro sistematicamente. O silêncio na sala era sepulcral. Todos os familiares e amigos presentes estavam chocados com a revelação de que conviveram durante anos com um criminoso profissional. Pai estava certo o tempo todo, minha filha disse chorando. Quando você perguntava sobre o trabalho dele, quando questionava os gastos, era porque sabia que algo estava errado. Eu deveria ter te escutado. Chamei a polícia na mesma hora. Delegado, tenho aqui um criminoso que praticou estelionato, falsificação de documentos e furto qualificado contra minha família. Tenho todas as provas necessárias para prisão em flagrante. A Polícia Civil chegou em 40 minutos com 2 viaturas. Isso não vai ficar assim, seu Roberto, Rafael gritou quando foi algemado. Vou processar o senhor por calúnia e difamação. Vou provar que tudo isso é armação. Processa mesmo, respondi calmamente. Vai ser fácil provar calúnia com suas próprias gravações confessando os crimes. Ele foi levado algemado ainda vestindo a roupa da ceia de Natal, na frente de toda a família. A investigação policial confirmou tudo que eu havia descoberto. Rafael foi indiciado por formação de quadrilha, estelionato majorado, falsificação de documento público, uso de documento falso e furto qualificado. Pena máxima estimada, 12 anos de reclusão. Consegui reaver 298 mil reais através de bloqueio judicial das contas secretas dele. O apartamento do Leblon foi despejado, o Corolla apreendido e até o Rolex foi confiscado como produto de crime. Minha filha entrou com pedido de divórcio na primeira semana de janeiro de 2024. Pai, como fui tão cega. Você sempre me criou para ser inteligente.
e eu caí numa armadilha tão óbvia. Era doloroso ver o sofrimento dela, mas também um alívio. O processo de separação revelou ainda mais crimes. Descobrimos que Rafael havia tentado colocar minha casa como garantia num empréstimo bancário de R$200 mil. Se o golpe tivesse dado certo, eu poderia ter perdido o imóvel onde moro há 30 anos. Consegui a guarda provisória dos netos, enquanto Letícia organizava a vida. As crianças ficaram morando comigo e reconstruímos nossa rotina familiar longe da influência tóxica do Rafael. João, o neto mais velho, perguntou apenas: "Vovô, por que o papai foi embora de polícia?" Expliquei de forma simples que o papai tinha feito coisas erradas e precisava aprender a ser uma pessoa melhor. Nossa família se uniu novamente depois do trauma. "Roberto, você foi um herói", minha irmã Conceição me disse. "Outro homem teria se entregado, mas você lutou e salvou todos nós." Rafael foi julgado e condenado a 10 anos e 4 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Durante o julgamento, descobrimos que ele tinha outros processos correndo, mais 2 famílias vítimas de golpes idênticos. Era um criminoso profissional especializado em destruir idosos. A amante dele também foi indiciada como receptadora. Ela sabia perfeitamente de onde vinha o dinheiro que bancava o apartamento e os luxos. Recebeu 2 anos em regime semiaberto e teve que devolver todos os presentes. O irmão do Rafael, que recebia salário fantasma da nossa empresa fictícia, foi obrigado a devolver R$32 mil que recebeu ilegalmente. A mãe dele teve que devolver os gastos do cartão de crédito adicional, mais R$18 mil. Hoje, em 2025, durmo tranquilo sabendo que protegi minha família e meu legado. Os netos crescem numa casa onde prevalecem honestidade, respeito e verdade. Letícia superou o trauma e hoje é uma mulher mais forte e independente. Nunca mais vou facilitar para genro nenhum. Brinco com minha filha hoje. O próximo vai ter que passar por uma investigação completa antes de pisar nesta casa. Ela ri, mas sabe que estou falando sério. Aprendi que confiança se constrói em décadas, mas se destrói em segundos. A experiência me ensinou que parasitas sociais sempre mostram sinais de alerta. Explico para outros pais que passaram por situações parecidas. É preciso estar atento. Se você é pai ou avô e quer proteger sua família de golpistas, inscreva-se no canal. Vou compartilhar outras histórias e técnicas para detectar manipuladores antes que seja tarde demais. Rafael hoje está cumprindo pena na penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Soube através do investigador que outros detentos não gostam de criminosos que roubam idosos. Que ele aprenda atrás das grades o respeito que nunca demonstrou. Minha experiência serve de alerta para outros pais. Genros interesseiros sempre deixam rastros. Investiguem, questionem, não tenham medo de ser taxados de desconfiados. Proteger a família é responsabilidade sagrada de qualquer patriarca. O mais importante que aprendi: nunca é tarde para um homem de verdade mostrar quem realmente comanda sua própria casa. Rafael descobriu isso da forma mais dolorosa possível, e hoje paga o preço completo pela covardia de tentar destruir quem só tentou ajudá-lo. Esta é minha história completa. A história de como um engenheiro aposentado da Petrobras não se deixou aniquilar por um predador social e ainda conseguiu salvar sua família inteira. Se serve de lição para vocês, minha missão está cumprida. Conta nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que foi vítima de golpista familiar. Vamos trocar experiências para proteger nossas famílias desses parasitas.